As campanhas de Vitória e Bahia, respectivamente na segunda e terceira divisões do Campeonato Brasileiro, têm papel de destaque na mídia esportiva. Entretanto, a ascensão da dupla Bavi pode ser ofuscada por notícias nada edificantes e que apontam indícios de irregularidades praticadas neste prédio, o famoso Palácio dos Esportes, endereço da Federação Baiana de Futebol. Para entender melhor o caso, vamos voltar ao ano de 2000, quando o jogador Liedson da Silva Muniz despontou para o futebol, defendendo a seleção de Valença no Campeonato Intermunicipal da Bahia. As boas atuações do atacante chamaram a atenção dos dirigentes do Poções, com quem o jogador assinou o primeiro contrato profissional em 6 de setembro de 2000. A partir daí, Liedson teve ascensão meteórica. Passou pelo Prudentópolis, Coritiba, chegou ao Flamengo e foi ídolo no Corinthians, até ser negociado com o Sporting Lisboa por quase 7 milhões de reais. Com carreira internacional deslanchando, o histórico do jogador chegou à FIFA. A entidade máxima do futebol estranhou erros grosseiros no ofício expedido pela Federação Baiana, que, através do sistema de registro do atleta, inventou um currículo que não corresponde com a trajetória de Liedson. No documento consta, entre outras aberrações, que a inscrição de Liedson na Confederação Brasileira de Futebol foi realizada no ano de 1900. Isto mesmo, 1900, e que a carteira profissional do atleta foi expedida em 1899. Coincidentemente, o mesmo fim de século em que Liedson, segundo a certidão, teria trocado o Ipiranga Esporte Clube, time amador de Valença, pelas divisões de base do Poções, o que jamais ocorreu. A FIFA exigiu providências da CBF, que cobrou explicações da Federação Baiana de Futebol. Para piorar a situação, o próprio Liedson enviou fax à CBF em março de 2006, declarando que dos 12 aos 21 anos nunca esteve inserido como amador do Esporte Clube Poções. A declaração contraria a certidão número 12 de 2005, emitida pela Federação e assinada pelo ex-árbitro e então diretor técnico em exercício, Wilson do Espírito Santo Paim, e também pela ex-funcionária da Federação, Maria Balbina de Souza, cujas declarações são reveladoras. Esse documento foi alterado pelo presidente, porque quando eu fiz, encaminhei para a presidência, ele rascunhou e mandou que eu fizesse daquela forma que ele tinha colocado no papel, e autorizando, né, eu assinar, eu juntamente com o seu Wilson Paim. A senhora suspeitou que poderia haver algum tipo de irregularidade, algum tipo de coisa mal feita em relação a essa certidão expedida pela Federação Baiana de Futebol no ano de 2005? Quando esse prontuário não desceu para o departamento de registro, eu fiquei meio preocupada se aquelas informações seriam corretas ou não. E esse nome é fácil de gravar, né, Liedson? Este é o atestado liberatório emitido pela Liga Valenciana de Futebol em 15 de dezembro de 1999, o que comprova que Liedson jamais atuou nas divisões de base do Poções. Sem saída, a Federação Baiana admitiu o erro ao expedir a certidão de número 21 em 17 de julho de 2006, onde, sem maiores explicações, simplesmente retifica a declaração anterior. Sobre esses fatos, veja o que diz Edinaldo Rodrigues, que exerce o segundo mandato como presidente da Federação Baiana de Futebol. O que aconteceu com relação a essa certidão, o atleta Liedson, ele foi um atleta amador da Liga Valenciana de Futebol, onde ele atuou pelo Clube Bahia. E quando o atleta foi para o Poções e houve uma certidão solicitada pela CBF, informando a vida desse atleta desde o seu início, a federação, de uma forma equivocada, o registro, um local onde circula mais de 10 mil documentos por mês nesse departamento, entendeu que Liedson era também atleta júnior do Poções e deu essa certidão. A Federação Baiana, o Poções, o atleta, algum empresário teria alguma coisa a ganhar com esse documento? Não. A Federação Baiana não tem participação em nada com relação à transferência de atletas, quer seja para exterior, que seja para âmbito nacional, ou estadual ou municipal. A ex-funcionária Maria Balbina
diz que ela redigiu esse documento baseado nos protocolos da própria Federação Baiana de Futebol, mas que o senhor teria feito um rascunho de próprio punho, indicando que ela deveria fazer desta forma que está aí em suas mãos. O senhor confirma isso? Olha, isso aí é subjetivo a pessoa agora querer falar qualquer situação. É uma ex-funcionária, entendeu? Prestou um trabalho aqui na federação e nós não temos nada a falar. Portanto, eu só lhe diria que toda a certidão que foi feita, ela assinada, ela é feita por um funcionário e visada por um diretor que responde pelo departamento, como aconteceu. O ex-árbitro Wilson Paim diz que tudo não passou de um engano. Você reconhece que os dados que constam aqui não são verdadeiros? Não, isso daí já foi dito, quando nós verificamos, nós exatamente fizemos uma outra certidão e não existe nada de anormal nesses termos. Mas é normal se fazer uma certidão com datas, especificação de clubes, inclusive de valores, e nada disso ser verdade? Não, isso daí, quando nós verificamos exatamente o que aconteceu, esse tipo de problema, nós já fizemos uma outra certidão. Isso daí não foi por tipo de maldade, não houve nada com relação a esse sentido que você pergunta. O jogador Liedson está em Portugal e não respondeu às ligações. Se o caso envolvendo o jogador Liedson sugere indícios de irregularidades, o que dizer de documentos rasurados dentro da sede da Federação Baiana de Futebol? A exemplo deste contrato de trabalho firmado entre o Fluminense de Feira Futebol Clube e o jogador Rodrigo de Paula. Não é preciso ser perito para perceber que o carimbo de protocolo da Federação Baiana de Futebol teve a data rasurada. Para tentar entender por que, com qual intenção, preste atenção nesta entrevista, concedida por um ex-funcionário da federação, que, temendo represálias, prefere não se identificar. O senhor conhece alguma irregularidade envolvendo o jogador do Fluminense de Feira de Santana no Campeonato Baiano? Claro, porque eu vi que praticaram essa irregularidade. Que irregularidade foi essa? É um jogador que jogaria no domingo e o regulamento e as normas gerais do campeonato diz que o atleta, para jogar no fim de semana, tem que ser registrado no antepenúltimo dia útil, que é na quinta-feira. E esse contrato foi registrado na sexta-feira, porque chegou a transferência dele na sexta-feira. E, além disso, rasuraram. Colocaram a data de 9 e depois rasuraram e colocaram de 8. Quem rasurou? Bom, o elemento que trabalha diretamente com isso lá no departamento de registro. Eu não sei qual. E nem sabe com quais interesses? Também não. Sabe se o presidente da Federação Baiana de Futebol, o senhor Edinaldo Rodrigues, tinha conhecimento disso? Se o serviço é centralizado, claro que ele sabe. Porque ele só se faz tudo na federação com a ordem dele, porque é um serviço centralizado. O senhor está afirmando que um documento foi rasurado com a anuência do presidente. Bom, se foi com a anuência dele, eu não sei, mas que o documento comprova que houve rasura, sim. E o senhor acredita que ele sabia disso? Logicamente. A respeito de mais esta denúncia, veja o que diz Edinaldo Rodrigues. O atleta atuou de uma forma regularmente legal. Mas o senhor não estranha que está rasurado aqui? Porque a gente olhando, a gente percebe que está bastante rasurado aqui, principalmente quando ele fala no dia, né? No dia e também em relação ao ano. Não está estranho? Paris, o que eu quero colocar é que a data que está aqui, ainda que você entenda que esteja rasurada, a data que está aqui é a data correta que entrou na federação. O senhor também entende que ela está rasurada? Não entendo que está rasurada, eu entendo que está aqui, entendeu, é uma situação que não está bem clara qual é a data, mas que aqui para o departamento de registro ele pode, inclusive, atestar a data que realmente aconteceu o registro do atleta. Por telefone de Feira de Santana, o presidente do Fluminense, Everton Cerqueira, exime o clube de qualquer responsabilidade. Só lhe garanto que o documento saiu de cá e não tem, por exemplo, quando eu assinei não tinha nenhuma rasura. Se realmente ocorreu isso, entendeu? Nós não temos conhecimento, só se foi na hora do registro na federação que isso ocorreu. Para mim foi surpresa, inclusive na hora que eu vi essa notícia, tive o cuidado, inclusive, de ligar para Paim no dia de hoje, e ele me disse que não tinha nenhum problema. Sobre a acusação de nepotismo na Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues é enfático ao lembrar que entidades privadas não podem ser alvo deste tipo de denúncia, ao mesmo tempo em que minimiza a situação. Tem duas cunhadas minhas, entendeu? E tem mais um sobrinho meu que trabalha aqui com mais
um outro cunhado que inclusive já deixou a federação. Todos os documentos mostrados nesta reportagem foram entregues ao Ministério Público Estadual para tentar descobrir a resposta e o porquê de um documento inventado com tantas riquezas de detalhes é que o promotor de justiça, Gildásio Gaurão, coordenador do Núcleo de Assuntos Criminais do Ministério Público Estadual, decidiu encaminhar os documentos à Delegacia de Repressão ao Estelionato e outras fraudes. Percebemos ali indícios de crimes de falsidade ideológica, possível utilização de documento falso e estelionato, supostamente praticadas por prepostos da Federação Baiana de Futebol. Uma vez identificados os responsáveis e uma vez comprovadas essas fraudes, essas eventuais fraudes, eles estarão sujeitos às penas dos respectivos crimes, deverão responder a um processo judicial.